Aqui é Nicole do Aprimoramente, e nessa aula vou explicar os 6 erros significativos nos estudos para uma prova. Erros esses que as pessoas normalmente não percebem, que não são óbvios, mas ter consciência quais são esses erros já muda a sua visão em relação aos estudos, e já previne que você erre sem se dar conta. Erro 1. Aprender de uma só fonte. Um erro quando você vai fazer uma prova difícil ou que tenha que competir por vagas com outras pessoas é achar que as aulas e materiais provenientes de apenas um lugar são suficientes para ir bem na prova. Saiba que para você se diferenciar é importante buscar mais informações e outras abordagens em outras fontes. Apesar de parecer mais tranquilo e seguro aprender somente aquilo que alguém já preparou para você, será recompensador sair dessa zona de conforto. Então é um erro pensar que é suficiente apenas ir nas aulas e fazer os exercícios exigidos. É importante ir além, aprender com novos olhos, olhar para as coisas com uma visão e mindset diferentes perspectivas, uma visão geral e relacional dos conteúdos. Mesmo que seu professor ou livro base sejam excelentes, você só se dará conta que está aprendendo apenas uma visão parcial da complexa realidade daquele assunto e das relações dele com outros assuntos quando você olha para outras fontes, livros, artigos, vídeos. Erro 2. Overlearning. Como você vai saber quando parar de estudar aquela parte da matéria, evitando a perda de tempo nos estudos? O overlearning é reverenciado pela doutora Barbara Oakley da Universidade da Califórnia como o momento em que você está aprendendo uma nova ideia, por exemplo, uma nova palavra, um novo conceito, ou então até uma nova abordagem para a solução de um problema, e você tende a praticar demasiada e repetidamente numa mesma sessão de estudos. Um pouco de repetição é útil e necessário, mas continuar a estudar ou praticar depois de já ter dominado um conteúdo é overlearning. Quando pode ser útil, valioso? Quando você quer automatizar o resultado, dar fluência, por exemplo, amarrar os tênis, tocar piano, com pessoas que ficam nervosas ao falar em público e para as pessoas que ficam muito ansiosas em provas. A verdade é que após você compreender a ideia básica naquele momento do estudo, continuar martelando-a nessa mesma sessão não fortalecerá os tipos de conexões de memória de longo prazo que você deseja fortalecer. Estudar novamente aquele conceito aprendido em um momento futuro não tem problema, inclusive é importante para fortalecer e aprofundar seus padrões neurais fragmentados. Mas você deve ter o cuidado de perceber quando aquilo já foi aprendido, porque repetir algo que você já sabe é fácil e pode gerar a ilusão de competência de você já ter dominado todo o assunto, quando na verdade você dominou apenas a parte fácil. Então não receie em passar para a parte mais difícil, assim que já aprendeu a parte mais fácil. Só assim você conseguirá aprender de verdade e se destacar na prova. Erro 3. Ansiedade. Um grande erro cometido sem querer por estudantes é achar que precisa ficar ansioso para garantir que estudará e terá bons resultados na prova. Isso não é verdade. Primeiramente, você não precisa ficar com sua mente ligada o tempo todo, lembrando a si mesmo que precisa encontrar tempo para estudar e o que falta para estudar. Isso, na verdade, é um uso indevido da sua capacidade mental, que só cansa você mentalmente. Para modificar isso, basta você organizar seus estudos, de maneira que planeje seu tempo e suas tarefas. E é importante escrever, seja em papel ou em aplicativos de organização de tarefas. Escrevendo, você tira aquele pensamento da sua mente e alivia sua pressão, pois não precisa ficar se lembrando daquilo para garantir que não vai esquecer. Sabe que é só ler e fazer o que você se programou. Lembre-se de escrever até mesmo pequenos pensamentos e ideias, pois assim você garante que eles não vão ser perdidos e ainda tranquiliza a mente, liberando-a para ações mais úteis. Além disso, saiba que o cérebro não funciona bem quando você está estressado, irritado ou com medo, pois ele não consegue acessar facilmente as memórias. E você não quer isso na prova, não é? Falaremos mais sobre ansiedade e nervosismo com os estudos e com provas nas próximas aulas. Erro 4. A Einstellung. Outro erro que nem todos percebem é quando um pensamento simples inicial, uma ideia que você já tem em mente ou um padrão neural que já desenvolveu e reforçou, pode evitar que uma ideia ou uma solução melhor seja encontrada. Isso se chama Einstellung. Einstellung é ficar bloqueado ao pensar sobre um problema a partir da perspectiva errada.
O filósofo da ciência Thomas Kuhn descobriu que a maioria das mudanças de paradigmas na ciência são trazidos por pessoas mais jovens, ou pessoas que foram treinadas originalmente em outra área. Elas não estão facilmente presas no Einstellung, bloqueando seus pensamentos por causa do treinamento anterior. Por isso, algumas empresas tendem a não contratar ex-funcionários de certas empresas, pois sabem que eles adquiriram certos pensamentos e comportamentos que os tornam muito difíceis de conseguir abrir a cabeça e ver as coisas com outros olhos, aprendendo um novo jeito da nova empresa. Erro 5. Trabalhar de forma cega. Um erro significante que estudantes cometem algumas vezes na aprendizagem é pularem na água antes de aprenderem a nadar. Em outras palavras, eles começam a trabalhar de forma cega nos exercícios, sem terem antes lido o livro, comparecido às aulas, assistido videoaulas, ou mesmo conversado com alguém que tenha conhecimento. E essa é uma receita para se afundar. Erro 6. Multitarefa. Um outro erro comum é achar que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, com qualidade, ser multitarefa ou multitasking. Isso não é verdade, muito menos em relação aos estudos. Ser multitarefa é capaz de mudar constantemente de contextos, de um tópico para o outro. Apenas raras pessoas conseguem fazer duas coisas exatamente ao mesmo tempo, conscientemente. É possível com muito treino, mas não fará as coisas eficientemente. Para garantir que você aprenderá de verdade o conteúdo e que estará aproveitando bem o tempo de estudos, o melhor é se focar naquele tempo escolhido para estudar e não fazer nada além disso. Parabéns! Hoje você aprendeu sobre a importância de aprender com mais de uma fonte. Aprendeu quando evitar a superrepetição. Como liberar a sua capacidade mental evitando a ansiedade desnecessária. Aprendeu também como evitar ficar bloqueado ao pensar sobre um problema a partir da perspectiva errada no Einstellung. Não começar a trabalhar de forma cega e evitar multitarefa. Na próxima aula já trataremos de como se preparar para a prova em si, a importância de se testar, como saber se você está preparado para a prova usando o checklist que disponibilizaremos para você. E muito interessante, serão dicas práticas de o que é melhor fazer e o que é melhor não fazer logo antes da prova, respondendo à pergunta: é bom estudar nas vésperas da prova ou não? Siga comigo o caminho para ir bem na prova.